Audiobook O Segredo do Talento, Parte 3. Dica 21. Pense por meio de imagens. Qual das seguintes instruções é mais fácil de lembrar? A. Volte com a raquete seguindo a linha horizontal. B. Volte com a raquete como se estivesse indo de uma ponta à outra da parede. A. Cante a frase baixando a voz aos poucos. B. Cante a frase como se você fosse um balão esvaziando. A. Toque as cordas do violão da forma mais suave possível. B. Toque as cordas do violão como se estivesse queimando seus dedos. As opções B são mais fáceis de lembrar porque as imagens, muito mais do que as ideias abstratas, facilitam a compreensão, a memória e a execução, uma vez que o cérebro passou por milhões de anos evoluindo para registrar cenários e elementos concretos. Sempre que possível, crie uma imagem nítida para cada bloco de atividade que você queira desenvolver. Elas não precisam ser elaboradas, apenas fáceis de lembrar. Dica 22. Reconheça seus erros assim que cometê-los. Quase todos nós somos intolerantes a erros. Quando cometemos um equívoco, nosso instinto nos incentiva a passar por cima dele, ignorá-lo e fingir que nada aconteceu. Isso não é bom, porque como vimos, os erros são pontos de referência para o aperfeiçoamento. Estudos de mapeamento do cérebro revelam que após cometermos um deslize, temos 0,25 segundo para escolher um dos seguintes caminhos: reconhecê-lo ou ignorá-lo. As pessoas que optam por assumir que erraram aprendem muito mais do que as outras. Desenvolva o hábito de reconhecer os seus erros assim que cometê-los. Não retroceda e não feche os olhos. Encare-os de frente para entender o que aconteceu e o que você pode fazer em seguida para melhorá-lo. E leve-os a sério, mas nunca para o lado pessoal. Dica 23. Visualize seu cérebro formando as conexões certas a partir dos erros que você comete. Quando chegamos ao ponto ideal no limite de nossa capacidade e ultrapassamos esse ponto, formamos e fortalecemos nossas conexões no cérebro. Os erros são informações utilizadas para criar as conexões certas. Quanto mais prestarmos atenção nos erros e os corrigirmos, mais conexões certas serão desenvolvidas no cérebro. Visualizar esse processo vai ajudá-lo a enxergá-los de outra forma, ou seja, como ferramentas para desenvolver habilidades. Dica 24. Pratique mais para acelerar suas conexões cerebrais. Toda vez que você pratica de forma intensiva, as conexões do seu cérebro são estabelecidas mais rápido. Com o tempo, a velocidade dos sinais cerebrais aumenta de 3,2 km por hora para 320 km por hora. Ao praticar, visualize as conexões do cérebro sendo estabelecidas cada vez mais depressa, porque a verdade é exatamente isso que acontece. Dica 25. Diminua o espaço de prática. Espaços de prática restritos são bons porque a pessoa que faz seus treinamentos em lugares assim acabam executando mais repetições e com mais intensidade, o que evidencia o objetivo. O Barcelona, considerado um dos maiores times do futebol do mundo, oferece um exemplo disso em seus treinos. O método deles é simples. 2 jogadores treinam com uma bola em uma sala um pouco maior do que um banheiro. Ganha quem consegue manter a posse da bola por mais tempo. Esse jogo simples ajuda a desenvolver o domínio da bola, uma habilidade funcional, pois cria uma série de situações inesperadas que os jogadores precisam enfrentar para melhorar o próprio desempenho. Eu usei uma variante dessa ideia para ensinar as táticas de defesa ao meu time de beisebol.
e realizamos treinos muito produtivos num espaço de tamanho de uma sala de estar. Essa dica não se aplica somente ao estado físico. Poetas utilizam métricas que os obrigam a criar dentro de um espaço limitado. O haikai, por exemplo. Comediantes usam os 140 caracteres do Twitter para aprimorar suas habilidades. Algumas empresas também utilizam esse procedimento. A Toyota instala sua linha de montagem em uma única sala, com réplicas de seus equipamentos em tamanho menor, para treinar novos funcionários. A empresa concluiu que o treinamento se torna muito mais eficaz quando é feito dessa forma. Pergunte-se: qual é o espaço mínimo necessário para desenvolver minhas habilidades? O que posso modificar para eliminar o espaço extra que talvez esteja me impedindo de estabelecer uma conexão mais fluente e rápida? Dica 26. Vá mais devagar, muito mais do que você imagina. Quando aprendemos algo novo, nossa tendência natural é querer fazer de novo mais rápido. Esse desejo faz todo sentido, mas também pode levar a pessoa a ser negligente, sobretudo se ela estiver desenvolvendo habilidades de alta precisão. A precisão e o desempenho duradouro é trocada pela emoção temporária. Por isso, vá com calma. A prática excessivamente lenta permite que enxerguemos os erros com mais nitidez para então podermos corrigi-los. É utilizada em muitas incubadoras de talento para ensinar habilidades de alta precisão. Do clube de tênis de Spartak, em que os jogadores sacam numa velocidade tão lenta que parecem bailarinos clássicos, a escola de música contemporânea de Septem, onde os cantores aprendem as músicas novas cantando uma nota de cada vez. Ben Hogan, cuja tacada de golfe é considerada uma das mais técnicas de toda a história do esporte, costumava praticar executando movimentos tão lentos que a bola não se movia mais do que 2 centímetros quando o taco a acertava. O que importa não é a rapidez, mas a lentidão com que você consegue executar determinada tarefa de maneira correta. Dica 27. Feche os olhos. Uma das formas mais rápidas de intensificar a prática é também uma das mais simples: fechar os olhos. Os músicos utilizam essa técnica há muito tempo para aprimorar os sentidos e a precisão, mas ela também funciona para outras habilidades. Michael Jordan praticava arremessos de olhos fechados. Oficiais da Força de Operações Especiais da Marinha Americana aprendem a desmontar e remontar as armas ou armar barracas em meio à escuridão total. Praticantes de yoga e artes marciais fecham os olhos para aumentar a consciência do corpo e o equilíbrio. O motivo é sempre o mesmo: quando não enxergamos, somos levados rapidamente ao limite da nossa capacidade, ao nosso ponto ideal. Dessa forma, evitamos distrações e fazemos com que os outros sentidos sejam apurados. Dica 28. Simule. Nas incubadoras de talento, você verá pessoas simulando tacadas de golfe e raquetadas, tocando piano na mesa e esquiando com os pés fixos no chão. Parece loucura, mas do ponto de vista de prática intensiva faz muito sentido. Eliminar todos os detalhes de uma execução, exceto os essenciais, vai ajudá-lo a focar o que mais importa: a ação certa. Dica 29. Quando fizer certo, registre o momento. Uma das ocasiões mais gratificantes de um treinamento é quando conseguimos fazer a primeira repetição perfeita. Quando isso acontecer, pare. Repasse a cena em sua mente, memorize o sentimento, o ritmo, as sensações físicas e mentais. A ideia é registrar esse momento, pois você vai querer que ele se repita para sempre.
Esse será um novo ponto de partida e não o fim do desenvolvimento de suas habilidades até elas serem executadas de forma automática. Kimberly, do Centro de Sato, que aplica o método Suzuki de ensino musical, disse: "A prática começa quando acertamos." Dica 30. Tire vários cochilos. Esta é uma das minhas dicas favoritas. O cochilo é a prática comum nas incubadoras de talento e tem justificativas tanto curiosas quanto científicas. As curiosas. Várias personalidades históricas eram adeptas do cochilo. Leonardo da Vinci, Napoleão, Thomas Edison, John Kennedy, Rockefeller, Einstein, que tirava 20 minutos após o almoço, e muitas equipes esportivas profissionais fazem o uso dessa prática. A científica. O cochilo contribui para o processo de aprendizado, porque ajuda a fortalecer as conexões formadas durante os treinamentos e prepara o cérebro para estabelecer novas conexões. Pesquisadores da Universidade da Califórnia revelaram que cochilar por 90 minutos melhora a memória em até 10%, enquanto ficar acordado direto diminui essa habilidade em 10%. Você precisa dormir antes de tentar aprender, de modo a deixar o cérebro como uma esponja seca, pronto para absorver novas informações, afirmou o Dr. Matthew Walker, condutor da pesquisa.